Não siga homens que só se preocupam com coisas terrenas. Não seja essa pessoa que somente se preocupa com coisas terrenas. Bom dia, graça e paz. A gente continua aqui em Filipenses, capítulo 3. Paulo está dizendo, olha, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, e não imitem os inimigos da cruz. Quem seriam os inimigos da cruz? Paulo diz, verso 19, o Deus deles é o ventre, a glória deles está no que é vergonhoso, e eles se preocupam só com as coisas terrenas. Ora, é claro que as coisas terrenas, muitas delas não são más em si mesmas. Exemplo, o dinheiro. O dinheiro é uma coisa terrena, a gente não vai comprar alguma coisa no céu. É uma coisa deste mundo. Mas não é uma coisa má em si mesma, muito pelo contrário. Em Gênesis, quando Deus cria todas as coisas, e aí que de fato está a riqueza, Deus vê a matéria, a riqueza, como algo bom, e ele diz que tudo era bom. Então o dinheiro não é ruim, pelo contrário, ele é bom. Ele pode resolver muitos problemas. Mas há um problema quando nós nos preocupamos apenas com as coisas terrenas, como Paulo diz. Esses homens que são inimigos da cruz, eles só se preocupam com isso. Mas veja bem, como julgar isso, a preocupação? Preocupação é uma coisa subjetiva. Ora, quando nós só nos preocupamos com coisas terrenas, nós colocamos essas coisas terrenas acima das outras coisas. É quando a gente está... A gente fica ansioso. Lembra que Filipenses tem um dos temas é a ansiedade. Nós ficamos olhando demais as coisas materiais, preocupados demais com coisas terrenas, a gente fica ansioso. Estava pensando exatamente nisso esses dias, nessa semana. Algumas coisas que eu estou fazendo na minha vida, que eu espero que aconteça de um jeito. Mas quando que a gente fica ansioso? Quando você começa a pensar, se não acontecer desse jeito aqui, acabou minha vida. Mas aí você pensa, não, se não der desse jeito, o outro jeito que der tá bom também. Eu agradeço a Deus. Mas os homens deste mundo, eles colocam todas as suas esperanças aqui nas coisas terrenas, seja no dinheiro, enfim, alguma recompensa, seja status, alguma coisa nesse sentido. E aí, obviamente, essas pessoas ficam ansiosas. Elas ficam ansiosas, por quê? Porque só se preocupam com as coisas desta era, só se preocupam com as coisas desta vida. Em relação, pode reparar, quando você se preocupa com as coisas da eternidade, você não tem ansiedade, porque você sabe, você tem certeza que as coisas da eternidade você vai receber. O que a gente planta aqui em relação a este mundo, a gente vai receber ou não? Não sabemos. Não sabemos. Paulo e tantos outros fizeram tantas coisas e eles não colheram tudo aqui. Eles colheram na eternidade. Estão colhendo, vão colher. Agora, em relação às coisas terrenas, se a gente coloca o nosso coração aqui no dinheiro, no sucesso, em alguma coisa nesse sentido, aí a gente fala, se eu não tiver o sucesso, aí minha vida acabou. Aí você fica ansioso, porque você está pensando apenas nas coisas terrenas. E aí você fica ansioso. Agora, quando você investe no céu, tudo aquilo que você faz é para a glória de Deus, pensando na eternidade, pensando de maneira celestial, você não fica ansioso, porque você tem certeza que você vai receber. Você tem certeza, tem certeza. Porque as coisas de Deus, as coisas celestiais, elas são incorruptíveis. Mas as coisas deste mundo não. Jesus falou isso. Olha, acumulem tesouro no céu, porque aqui a traça corrói, os ladrões podem roubar. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, pode ser que vocês não tenham nada. Vocês, imaginem passar a vida toda ganhando dinheiro para perder. Pode acontecer. Então, quando você só se preocupa com as coisas terrenas, aí você fica ansioso. Você fica ansioso. Então é isso, se preocupar com as coisas terrenas. As coisas terrenas não são más em si mesmas, mas, como o dinheiro, por exemplo, muitas delas não são más em si mesmas. Mas quando nós colocamos nosso coração nessas coisas, tudo gira em torno delas, aí a gente tem um problema. O peregrino John Bunyan tem lá um momento que ele passa na feira das vaidades. As vaidades é uma coisa que tem aqui neste mundo apenas. É a vaidade do nosso nome, e aí já é uma coisa negativa, de o nosso nome ser exaltado aqui, isso é uma coisa terrena. Ah, eu vou estudar para que o meu nome
seja exaltado, eu quero vencer na vida. E esse vencer na vida não é que ele quer ser bom naquilo que faz para ajudar os outros, mas que ele quer, de alguma maneira, ser reconhecido, ser lembrado pelas pessoas, que as pessoas... Todos nós temos essa tendência maligna dentro de nós de querer isso e buscar isso. E Paulo diz, isso não é legal, isso é errado, isso é algo terreno e maligno. Algo terreno que nós devemos ficar longe. Essa é a vida. Puxa vida, eu fico pensando como que todas as vezes que eu estou triste ou ansioso, tem a ver com isso, com preocupação terrena. Será que eu vou ter dinheiro amanhã? E os meus filhos? Meu Deus, será que eles vão fazer algo que seja legal? Ou vão fazer algo que é comum? Aí a gente fica preocupado. E vê se tem base no negócio desse. Meus filhos vão fazer algo que seja bem legal aos olhos do mundo, ou que seja comum. Isso é uma preocupação maligna. Mas muitas vezes é por isso que a gente anda ansioso, com medo e triste. Porque estamos colocando os nossos corações em coisas terrenas. Estamos preocupados com coisas terrenas. Então, por exemplo, em relação ao filho, você pode criar o seu filho pensando de maneira terrena. É claro que é importante prepará-los para que eles tenham um bom emprego. Eu sempre penso nisso, eu oro, Senhor, se, puxa, eles tiverem um bom salário, é tão melhor, a vida é melhor. Mas no final, eu sei que o grande objetivo da criação dos meus filhos, na criação, é que eles tenham caráter, que eles sejam honestos, que eles sejam cheios do conhecimento do Senhor. Isso sim é uma preocupação legítima e celestial. Mas muitas vezes criamos os nossos filhos pensando apenas de maneira terrena. O emprego que tem status. Se ele tiver aquele emprego, ele vai ter status. E aí eu vou sentir que eu venci na vida, porque ele tem um emprego bem sucedido. Isso é uma preocupação terrena, isso é como os homens deste mundo, é pensar de maneira terrena. É sobre isso que Paulo está dizendo, olha, não imitem esses homens. E não seja assim também. Não seja assim. Não seja alguém que fica preocupado com as coisas terrenas. Paulo fala, nós devemos pensar nas coisas lá do alto. Devemos pensar na nossa existência, construir a nossa existência de maneira celestial. A família, vai de novo. É claro que a gente precisa de uma casa. Vamos viver na onde? Debaixo da ponte? Então, é óbvio que o trabalho ele é importante. Mas o que de fato é mais importante é a família em si, não é a casa. Apesar de não ter como separar as duas coisas, como que a gente vai viver em família sem uma casa? A gente tem esse conflito. Mas a gente tem que entender que a casa ela só é importante porque ela abriga uma família. Então, essa é uma maneira correta de encarar as coisas. Então, pensar de maneira terrena. Um ímpio, ele sonha com casa, ele sonha com carros. O cristão, ele pensa de maneira celestial. Ele entende a importância e o valor da casa, do carro, para abrigar a família, para transportar a família. Mas o sonho dele mesmo é a família. Essa é uma maneira espiritual de ver as coisas. E tentamos nos esforçar para isso, para manter esses valores da família, dos relacionamentos, porque às vezes a gente pode colocar a carroça na frente dos bois. Ou seja, a casa, a gente tem como só viver a família e esquecer da casa? Não, a gente tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro. Não tem como separar isso. São duas coisas que estão ali. Só que a gente tem que colocar no lugar correto. Lutar em todo o tempo para que Deus possa nos conceder graça, para que não sejamos como esses homens que Paulo está criticando. Só se preocupam com coisas terrenas. O coração deles está apenas em coisas terrenas, apenas no dinheiro. Preocupados apenas em si, vão falar bem deles ou não, se eles vão ser um sucesso aos olhos do mundo. Paulo está dizendo, não sejam como eles. E é impressionante como que toda a vida, a nossa vida, inúmeras vezes, é pautada com base nessa perspectiva terrena. Totalmente. Totalmente terrena. Não. Vamos dar um exemplo aqui, vai. Uma querida irmã, que deve estar acompanhando agora. Minha doutora, Patrícia, um abraço para você. Ela me contando, ela é médica, ela veio aqui à nossa igreja me contando que ela, pensando na família, ela diminuiu o trabalho, mudou, deu uma adequada no trabalho. Vou falar sobre isso, hein, na série sobre provérbios. Claro que a mulher pode trabalhar, mas
Muitas vezes ela tem que fazer algumas adaptações aí, dependendo do trabalho que tem. Enfim, e aí ela entendeu isso. Poxa, eu estou sendo feminista. Deu uma adequada no seu trabalho para ter mais tempo com os filhos, ela pratica homeschooling. E olha que coisa espetacular. Uma perspectiva de... É claro que ela se preocupa com a questão terrena também, porque não é errado. O problema é só se preocupar com isso. Mas ela entendeu, poxa, eu tenho que dar uma adequada nisso aqui. Eu estou colocando a carroça na frente dos bois. Eu tenho que... Opa, o dinheiro... A gente tem que lidar com o dinheiro. Ele tá aqui, ó. Não vai sumir. A gente tem que lidar com as coisas terrenas. Afinal, a gente está aqui, nesse mundo, nessa terra. Só que vamos colocar no lugar correto. E aí ela mesmo sendo médica, começou a trabalhar menos, readequou o seu trabalho, ó, vou atender mais online. Tudo pensando no quê? Pensando numa coisa mais celestial, que é a família. Porque o trabalho vai ficar aqui, a família vai ser para a eternidade. Então é isso que a gente precisa o tempo todo. A gente tem que lidar com essa tensão. Ó, a coisa terrena, ela existe. O dinheiro, por exemplo, ele existe e a gente não tem como falar, vamos viver no mato. Agora, não, você tem que trabalhar, você tem que ganhar dinheiro. E o dinheiro em si não é uma coisa ruim. Mas o tempo todo com essa tensão, sabendo, Senhor, orando, Senhor, não me deixe pensar apenas nas coisas terrenas como esses homens. Que eu coloque tudo na perspectiva correta. Que eu tome as decisões mais adequadas. Vai, um outro exemplo, na minha vida, vai. Porque a gente fala, às vezes, dando um exemplo fica mais fácil. Na minha vida, eu rejeito inúmeros e inúmeros convites. Por quê? Eu ganharia mais dinheiro, teria mais projeção, muito mais, mas muito mais. Mas decidi não fazer. Por quê? Porque eu não estou pensando nas coisas terrenas, estou pensando nas coisas celestiais. Vai, um outro exemplo. Os assuntos que eu tenho falado. Ah, sempre sou chamado de polêmico. Sabe, quantas... Psicologia, tenho falado que a psicologia é essencialmente anticristã. Quantas portas se fecham para mim por conta disso? Oportunidades que eu teria aqui. Mas se eu pregasse sobre psicologia ou ficasse quieto, não tem problema. Eu estaria sendo como esses homens, pensando apenas nas coisas terrenas. No quê? No status que eu teria, nas portas que se abririam para mim. Agora, fazendo assim, eu estou pensando lá na glória celestial. Aqui, talvez, não vou receber muita recompensa por isso. Pelo contrário, sou massacrado. Fui até processado, inclusive por psicólogos que se basearam em um pastor. Incitaram até o pastor no dia lá no inquérito. No inquérito? Mas que me ajudem aí, advogados. Lá no processo está lá o nome do pastor. Então, mas eu estou pensando lá nas coisas celestiais. Olha, aqui eu posso não receber, posso morrer como Paulo, como herege. Paulo morreu assim. Hoje todo mundo, a gente fala de Paulo, espetacular, mas na época ele morre como um herege pela sua própria nação, considerado um herege pela sua própria nação. Paulo disse que no fim de seus dias até os seus próximos o abandonaram. Mas por que ele fez o que fez? Porque ele não pensava só nas coisas terrenas, ele pensava na coisa celestial, nas coisas celestiais, na recompensa celestial. Então, essa frase aqui, ela determina tudo na sua vida, as suas escolhas, o que você vai fazer, tudo o que você vai fazer na sua vida. Então, sempre, o dinheiro está aqui, ele é importante, é uma coisa terrena, não é pecado em si mesmo. Mas não coloque na frente, a carroça na frente dos bois. Tenham na perspectiva correta. E não é fácil isso, viu? Como não é fácil? Como não é fácil? Porque essa é uma tensão que a gente vai ter o resto da vida. O resto da vida. Porque, por exemplo, como droga. Usar droga é simples. Pare de usar, seja radical, acabou. Mas isso aqui não é algo que a gente acaba. Ah, não, acabou o dinheiro, não quero mais, não preciso mais. Não, a gente tem que pagar a conta de luz, a gente tem que pagar o condomínio, enfim. Não tem como fazer isso. A gente tem que continuar lidando com o dinheiro, com essa coisa terrena. A questão é o que Paulo está dizendo. Eles só se preocupam com coisas terrenas. Então, nós lidamos com as coisas terrenas também. A questão é que nós não devemos apenas nos preocupar com isso. Nós não devemos colocar as coisas terrenas como aquilo que determina tudo que a gente vai fazer. Não, mas nós devemos pensar naqueles valores celestiais e espirituais e eles é que devem tomar conta de nós. Dei alguns exemplos aqui para vocês. A doutora, o meu exemplo. Então, seria basicamente isso aí. Né? Então, os homens deste mundo só se preocupam com as coisas terrenas. Nós não devemos ser assim.
uma sexta-feira, hoje é sexta, mais uma semana indo para o fim aí. Graças a Deus, né, que estamos aqui. Graças a Deus, mais uma semana que Deus tem abençoado, nos guardado. Vamos agradecer, vamos orar a Deus porque Deus possa abençoar o nosso dia, nos guardar de todo mal, nos livrar de todo mal. Senhor Deus e Pai, se conosco em mais este dia, no trabalho, em casa, onde estivermos, que a Tua mão esteja sobre nós, o Teu cuidado esteja sobre nós. Abençoe cada um de meus irmãos que estão me acompanhando agora, que o Senhor possa enchê-los da Tua palavra, do Teu Espírito, que o Senhor possa acompanhá-los onde eles estiverem. Ó Deus, que a Tua bênção esteja sobre nós, que tudo que nós fizermos esteja debaixo da bênção do Senhor. Perdoe os nossos pecados, que são muitos, tem misericórdia de nós, nos ajude a cada dia, nos transforme. E obrigado por mais uma semana que está indo para o fim, que significa que mais uma vez o Senhor nos guardou e nos socorreu até aqui. E temos certeza o Senhor continuará a fazer isso. Perdoe-nos, agracie-nos com a Tua presença a cada dia e seja conosco em mais este dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Prazerzão estar com vocês aqui mais uma semana. É isso aí, vida que segue. Deus abençoe.